Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tô trazendo mais um modelo bem fácil, com os pontos básicos do crochê. Qualquer pessoa que está iniciando com crochê, ou até mesmo quem já sabe fazer crochê, mas está acostumada a fazer tapetes, suplás e nunca fez nenhuma peça para vestuário, é bem fácil, tá? Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples de vocês pegarem as medidas. E, gente, o melhor dessa blusa aqui, eu não gastei R$10 pra fazer essa blusa inteira, tá? Ela veste um tamanho M, tá? Claro que se vocês forem fazer um tamanho maior, vocês vão gastar menos de 20, né? Porque vocês vão precisar de 2 novelos. Eu usei o fio verão e agulha 5, tá? Como que vocês vão pegar as medidas? Vocês vão pegar aqui, ó, o que eu recomendo, eu não gosto de trabalhar com medidas, quantidade de correntinhas, né, como eu sempre comento aqui. O que que eu peço para vocês é para vocês medirem aí a parte do busto, como é uma peça reta, tá? Se vocês têm um busto pequeno, mas tem uma cintura mais larga, então vocês vão tirar a medida da cintura. Ou, se vocês têm, né, o busto maior do que a cintura, vocês vão pegar a medida aqui, então, do busto. Vão dividir em duas partes, suponhamos que seja 1 metro, né, aí de busto. Vocês vão fazer 50 centímetros na frente e 50 centímetros atrás. Quem tem dificuldade ou quem não consegue tirar a medida, o que eu sugiro para vocês é que vocês peguem uma camiseta de vocês que vocês usem e que esteja num tamanho bom para vocês. E aí, vocês vão fazer a quantidade de correntinhas, né? Vocês vão fazendo as correntinhas até chegar no tamanho da blusa, da peça, né? E aí, vocês vão trabalhar os dois lados, né? As duas peças são duas partes aqui a blusa, tá? Frente e costas. E aí, vocês vão fazer 2 vezes a medida. Então, pra gente começar aqui, quem tá começando com crochê, eu sugiro que me acompanhe aí, né? Fazendo passo a passo. Pausa o vídeo, deixa o vídeo salvo se precisar depois, pra vocês não perderem. Que aí vai ficar bem mais fácil de vocês conseguirem fazer, né? Me acompanhar aqui. Então, a gente vai fazendo as correntinhas. Aqui não tem necessidade de ser par ou ímpar, tá? A quantidade que vocês necessitarem. A única coisa que eu peço para vocês é fazerem 3 correntes a mais do que a medida, porque a gente pula sempre as 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, tá? Eu vou fazer um trabalho menorzinho aqui, porque fica mais fácil para vocês acompanharem. E o vídeo não ficar tão longo, tá? Então, ó, eu vou pular as 3 primeiras correntinhas, vou trabalhar na quarta aqui, eu vou fazer o ponto alto. Próxima correntinha, ponto alto também normal. Então, a primeira carreira, gente, primeira carreira a gente só vai trabalhar aqui ponto alto, tá? Que, na verdade, essa blusa aqui inteira a gente só trabalha os ponto alto. Então, a primeira carreira é ponto alto fechado, tá? Ó, um seguidinho do outro, tá? Sem pular correntinha nenhuma. Se vocês não quiserem trabalhar com a agulha 5, né? Vocês podem trabalhar aí com a agulha 4. Ela vai ficar mais fechadinha, não vai render tanto, aí vocês vão precisar de mais de um novelo, tá? Mas vocês podem trabalhar, porque eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar com uma agulha um pouco mais grossa, mas a 5 aqui no caso, para usar o fio verão, eu recomendo, tá? Ela fica com caimento bom e rende, né? Opa! Então, aqui, ó, primeira carreira todinha, tá? Ponto alto. Então, cheguei aqui no final do trabalho, eu vou virar aqui a peça, vou subir 4 correntes. Agora sim, eu vou trabalhar o ponto alto, só que eu vou pular sempre uma casinha, né? Ó, eu vou pular esse ponto aqui, vou trabalhar no segundo e vou fazer o ponto alto. Uma correntinha para separar e vou pular mais um ponto alto aqui, vou fazer outro ponto alto. Por isso que ele fica furadinho, tá? Uma correntinha, pulo um ponto, trabalho o próximo. E assim a gente vai trabalhando a carreira inteirinha, ó. Uma correntinha, né, que eu fiz, pulo um ponto, trabalho no segundo. Ele vai ficando assim. Chegando aqui no final, ó, eu vou pular esse ponto, né? E vocês lembram que a gente pulou as três correntinhas, né, para começar? Então, eu vou trabalhar essa primeira corrente aqui, ó, vou fazer meu último ponto.
para que meu trabalho fique retinho, tá? Não esqueçam nunca de trabalhar esse último ponto. A gente vira o trabalho, vou subir 2 correntes agora, e aqui nesse espaço da correntinha eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fechar a minha carreira de novo com ponto alto, tá? Ó, ponto em cima de ponto, vou trabalhar o ponto alto aqui. No espaço da correntinha, novamente, eu vou fazer um ponto alto. E assim a gente fecha a carreira. Então, vocês estão vendo aqui, ó, é uma carreira com ponto fechado e uma carreira com ponto, com furadinho, né? Com esse pontinho vazadinho aqui, ó. E assim a gente vai trabalhar a peça inteirinha. Próxima carreira a gente vai fazer, então, com ponto furadinho, depois a gente faz, e assim a gente vai intercalando. Vamos aproximar aqui pra vocês, ó. Tá? Muita gente vai perguntar, Kátia, eu posso usar Anne, posso usar amigurumi, posso usar Bela? Gente, vocês podem usar o fio da preferência de vocês, mas que seja no máximo aí até a espessura 4, tá? E a agulha que eu vou recomendar sempre da 4 a 5. Depois que vocês fizeram, então, a quantidade de carreiras aí, né? Vocês vão medir a altura que vocês querem e é o que vai determinar a quantidade de carreiras que vocês vão fazer. Ai, Kátia, dá pra fazer uma saída de praia? Dá pra fazer uma saída de praia. Ai, dá pra fazer um pouco mais comprida, por vestir com legging? Dá, vai ficar super bonito. E aí, vocês vão fazer, então, a quantidade de carreiras que vocês querem. Terminou, vocês vão fazer as 2 partes, a gente vai emendar os 2 lados aqui. Eu já vou mostrar como é que eu emendei, tá? Exatamente do jeito que eu fizer aqui, é o jeito que eu fiz aqui nas 2 laterais aqui em cima, tá? Então, pra vocês deixarem o espaço da manga aqui, normalmente eu deixo de 20 a 22 centímetros, tá? Que eu não costuro, pra poder deixar a parte da nossa manga, pra gente poder fazer a manga depois. Fiz os 2 lados, fiz aqui em cima, sempre costurando do lado do avesso. O lado do avesso, gente, quem sabe o truque, né? Normalmente o lado que a gente começa o crochê é o lado certo, e o lado de trás vai ser sempre o lado do avesso, pra ficar mais fácil pra vocês trabalharem, tá? Então, aqui, ó, eu vou fechar aqui em cima, e vocês vão perceber como que eu fechei, tá? Muita gente fica na dúvida, mas como que você fechou na lateral? É a mesma coisa, tá? Ó, agulha de tapeçaria, não recomendo aqui ponto de crochê pra fechar esse modelo, tá? Então, a gente vai passar a agulha aqui, ó, tô bem no cantinho, tá? Ó, ponto em cima de ponto sempre. Já fiz um nozinho aqui, porém, eu vou fazer mais um nó aqui, ó, com o próprio fio aqui, ó, e agulha, tá vendo? Ó, vou passar minha agulha aqui pelo buraquinho, pra me certificar de que esse nó aqui, né, essa costura aqui não vai soltar. E aí, eu vou costurando, passo 2 fios, ó, 2 fios de um lado, 2 fios do outro, olha, tá? E assim a gente costura. O lado que vocês, a quantidade de pontos que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro, sempre, tá? Aqui eu costurei 5 bloquinhos, aqui eu vou costurar 5 também. Sempre ponto em cima de ponto, tá? Pra ficar bem certinha a costura. O que eu recomendo pra vocês é que não puxem muito, pra costura não ficar repuxando depois, tá, gente? E também não deixa muito frouxo, não, porque não dá certo a costura. Deixa sempre o fio assim, ó, bem certinho. Muita gente tá iniciando com crochê, por isso que eu tô falando, tô dando essas dicas, né? Eu sei que quem já tá aí acostumado, já tá, né, já sabe de cor e salteado fazer isso aqui. Mas tem muita gente que tá começando e tá me acompanhando aqui no canal. Inclusive, agradeço o carinho de vocês e sejam todas muito bem-vindas sempre. Se quiserem deixar nos comentários aqui alguma peça que vocês querem assistir, né? Coloque aqui uma peça que vocês queiram que eu faça, que eu trago passo a passo, coloquem aqui que eu vou seguindo, né? Como eu sempre comento aqui, eu vou seguindo as dicas de vocês. Então, aqui, ó, fechei aqui, ó, o meu último bloquinho. Vou passar minha agulha novamente aqui, ó, pra me garantir, né, a costura certinha. E vou passar aqui o fio pra arrematar direitinho. Eu gosto sempre de fazer uns 2, 3 nozinhos pra ficar bem certinho, tá? Pra não soltar. E depois a gente corta aqui o fio. Pra fazer, então, a parte da manga, eu já deixei um lado adiantado. E vou mostrar pra vocês agora. A gente vai virar, né, a peça. Então, a peça já do lado certo, eu vou iniciar aqui
pela emenda, tá? Ó, embaixo do braço. Eu fiz um nozinho aqui no meu fio. Opa! Eu vou colocar agora ele aqui embaixo, ó, bem na parte da emenda. Vou fazer um nozinho inicial aqui e já vou subir 2 correntinhas. Então, gente, agora vai ser bem fácil pra gente trabalhar aqui a nossa manga. Então, a cada carreira que a gente fez aqui, a gente vai fazer 2 pontos, tá? Então, a primeira carreira vai ser de pontos altos. Como eu subi as 2 correntinhas aqui, né? Eu vou fazer mais um ponto alto aqui, que seria a primeira carreira trabalhada. Segunda carreira trabalhada aqui, ó, 2 pontos altos. Esse espaço aqui, ó, mais uma carreira, 2 pontos altos. E assim a gente vai seguindo toda a extensão aqui da manga, toda a volta, né, ó. Sempre 2 pontos a cada carreira. Se vocês quiserem trabalhar nesses buraquinhos de ponto aqui, vocês podem trabalhar um ponto aqui e mais um ponto aqui, ó. Porque essa carreira aqui é aquela carreira de pontos fechados, né? Então, ele vai ficar diferente aqui na ponta, ó. A carreira de pontos abertos, a gente trabalha aqui os 2. E vai seguindo toda a volta aqui da nossa manga. Então, pra gente concluir aqui a manga, a gente vai, ó, eu fiz 3 carreiras só, tá? Uma inteirinha de pontos altos, a segunda com ponto aberto, né? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e seguir. E a terceira carreira eu fiz com ponto fechado. Se vocês quiserem fazer uma manga maior, é só vocês seguirem, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui na nossa gola, tá? Se vocês não quiserem colocar a gola na blusa, vocês param a blusa por aqui, a blusa tá pronta. E tudo certo, porque ela vai ficar bonita também. Então, vocês vão pegar agora a agulha 5,5, tá? Tem que ser sempre um número maior, porque para ela poder ficar mais larguinha. Se vocês trabalharem com o mesmo número de agulha que vocês trabalharam na blusa, não vai ficar boa, tá, gente? Então, eu recomendo que vocês aumentem aí pelo menos da 4 para 4,5, da 5 para 5,5 e assim vai. Então, aqui, ó, eu vou fazer o meu nozinho inicial. Vou começar também na emenda aqui em cima, tá, ó, na parte do ombro, tá? Eu vou colocar o meu fio aqui. Quem não quiser fazer essa parte, a blusa já tá pronta, né? Então, não precisa fazer essa parte aqui da gola, então a blusa vai ficar bonita do mesmo jeito. Aqui é mais pra quem quiser acompanhar, então, a gola. Vou subir as 2 correntinhas. Primeira, ó, como a gente vai trabalhar agora por carreiras, eu vou só seguir os pontos aqui da nossa blusa. Então, a última carreira minha aqui foi dos pontos fechados. Agora, eu vou fazer o ponto aberto, né? Então, ó, 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto, mais uma correntinha para separar, né? Vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar o segundo aqui, ó. Vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo aqui. E vou trabalhar aqui, então, um ponto alto. Uma correntinha para separar, vou pular um ponto, vou trabalhar o segundo. E assim a gente vai fazer a nossa gola, tá? Ó, pulando o primeiro, trabalhando o segundo. Sempre fazendo uma correntinha para separar, ó. Pulo o primeiro, trabalho o segundo. Viram como é fácil, gente? Não tem segredo, tá? E aqui a gola, o que vai determinar dela ficar mais folgada, mais bonita, mais charmosa, né? Vai ser a quantidade de carreiras que vocês forem fazendo, tá? Olha aqui, ó, uma correntinha, pulo primeiro. E aí, depois eu só vou intercalar uma carreira com ponto fechado, uma com ponto aberto, uma fechada, uma aberta. E aí, a gente vai fazendo até vocês verem como é que ficou ali no começo do vídeo, né, ó. E é isso, gente, é bem fácil. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários, que eu venho responder pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!